Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast da Prime e hoje, especialmente, a gente está aqui com dois convidados muito interessantes que a gente vai discutir aqui com eles, que a gente vai conversar com eles, que é o Eurípides e o Lucas Buiatti, lá da unidade de Franca. E eles vão contar um pouco para nós aqui da trajetória deles na Prime, os cases de sucesso deles, os cases de fracasso. E eu tenho certeza que para você que vai nos assistir aí vai ser algo revelador, algo impactante, algo que pode te ajudar aí no seu dia a dia. Então, fiquem antenados aí nesse podcast. Vez ou outra a gente vai estar sempre trazendo unidades aqui para levar esse tipo de história, esse tipo de cases de sucesso para vocês também, para que vocês peguem isso como uma ferramenta mesmo no dia a dia e isso potencialize aí a sua vontade de estar sempre enganjado a trazer mais clientes, não é isso, Saulinho? Isso, sejam bem-vindos. Obrigado, Joaquim. E a gente queria começar vocês contando para nós um pouquinho da história de vocês. Como, como vocês entraram nesse mundo Prime, como vocês conheceram a Prime, o porquê e como vocês se tornaram sócios. Né? Eu acho que isso é muito válido. Não É, precisa brigar para falar, a gente sabe que vocês dois são mais tímidos, mas mas a gente a gente queria, queria entender a história de vocês, como tudo começou, né? Conta lá como vocês conheceram a Prime, como foi as negociações também com o, vocês, o né, que, na época. o que Motivou, vocês né? faziam antes também. Eu acho Isso, que isso é muito legal. importante, né? Show de bola. Vamos começando. Quer tirar para o ímpar? O que vocês querem fazer? Deixa eu começar primeiro. É, Nossa história na Prime começou em 2019, né? Antes da pandemia. Eu trabalhava na construtora da minha família, eu era gerente administrativo lá. E eu já era corretor, eu já tinha um Cresce, então eu corretava aqui em Tuiutaba também. E aí eu conheci o Breno já, né? O Breno, o Vitor. E quando começou, a Prime já tinha iniciado, né? Já tinha unidade, por exemplo, Uberlândia já estava já tinha começado a operar. Uberlândia, Tubiara. Exatamente. Vale lembrar, gente, que eles, acho que se eu não me engano, foi a terceira unidade, né? Não, Terceira eu ou acho que quarta? foi a quarta ou a Quarta, quinta, né? Porque isso. depois veio Patos primeiro que a gente, Uberaba, né? Uberaba. Vocês ficaram uns dias lá, né? Depois vamos Exatamente, contar aqui histórias exatamente. desse treinamento que não foi treinamento. Então, E aí desde o acabou, comecinho. e aí acabou que o Breno entrou em contato comigo. Na verdade, a gente convivia já, né? A gente já tinha amizade, jogava bola. E o Breno comentou do projeto, falou que eu tinha perfil, né? Já que eu estava atuando no mercado imobiliário como corretor também, então já tinha uma noção do mercado. Como é que seria o projeto, né? E que tinha outra pessoa que também queria entrar, que no caso era o Eurico. Só que até então não sabia que era ele, eu acho que ele também não sabia que era eu. Então seria que a intenção era ir duas pessoas justamente para facilitar o início, né? Para duas pessoas irem, às vezes, para uma cidade que não conhece ninguém, então é mais fácil ir duas pessoas, né? Que um apoia o outro, né? Sim. Do que o fato de a pessoa ir sozinho e às vezes ter essa dificuldade de romper essa primeira barreira de não conhecer, né, o pessoal. Então foi isso. E aí a gente, né, no meu ponto, né, fica aí naquela, e agora, né? Tô aqui, né, numa estabilidade, né, numa coisa mais tranquila, né, de já ter um emprego, eu tô estável, né, tanto no meu emprego como na vida profissional em relação à corretagem e largar tudo para poder começar um projeto novo. Foi desafiador, mas em um momento nenhum eu acho que eu arrependo de ter feito isso. Que bom. A gente fica feliz, né? Escutar isso. E você? Minha história é bem próxima à do Lucas. Eu já conhecia todo mundo da Prime, né? A diretoria, e eu tinha um projeto também de querer sair da cidade e casou muito certo. Foi a proposta do Breno, inclusive, também. Eu realmente não sabia que era o Lucas, a gente já se conhecia, mas Então quem fez o meio de campo de vocês dois, que apresentou a Prime, foi o Zé. foi o Zé Breno. E aí ele fez o convite, na época também eu tinha muito laço aqui que não podia romper na época, mas eu corri esse risco. Eu trabalhava na TIM, eu estava na Algar, saí, fui para a TIM, já estava meio consolidado também, mas aí a proposta foi bem interessante, né? Conhecendo o Lucas, eu falei, acho que vai dar certo e deu certo. Acreditou? Deu certo. E tanto você na trabalhava área- com o que na época? Eu era supervisor de vendas lá na TIM. Legal. E quando a gente fala assim de um desafio novo, né? Eu falo isso porque vivi isso também.
Cara, o que que vocês olhavam assim pra Prime e falava, cara, eu quero isso, vai dar certo por isso? O que que era o que mais chamava a atenção de vocês? Até porque naquela época também ainda não existia Porque quando a gente fala aqui de projeto, parecia que era algo isso, de diretoria, algo nesse sentido, não existia também nada nesse Era mais um sentido, né? sonho, né? Algum projeto que a gente tinha, a gente nunca, como eu, Zé Breno, a gente nunca imaginou que seria o que chegasse à proporção, né? Tamanho, né? E é interessante vocês entenderem o porquê que vocês acreditaram no projeto, né? O que que te fez acreditar? brilhou os olhos? Na minha visão, o que me fez tomar essa decisão de sim largar tudo que eu tinha aqui, toda a estabilidade que eu tinha aqui para acreditar no projeto? Como eu já estava no mercado imobiliário, eu tinha uma noção do tamanho que é o mercado imobiliário, e isso olhando só para aqui, tu estava, né? E aí a gente olhando o potencial que a nossa macro região, seja Triângulo Mineiro, seja o Sudeste, seja o Nordeste de São Paulo, o Norte de São Paulo, eu falei, cara, o tamanho do mercado imobiliário como um todo e eu como correspondente, né, podendo fazer essa intermediação da parte de financiamento não para qualquer pessoa ali, né, qualquer pessoa que tivesse da onde eu estivesse atuando e ser remunerado por isso, né? Então, na época a gente nem pensava tanto em comissão, em percentual, porque era uma realidade que a gente não tinha. Era um pouco baixo, né? Era bem baixo, inclusive. Na época Mas é o potencial de escalada, né? O potencial de crescimento daquilo. O volume também. Exatamente. E além disso, como já tinham unidades rodando, né? Mesmo que embrionário, mas rodando, já dava para ter uma noção de como é que funcionava, né? O desafio que era a questão de documentação, questão do processo em si, de todo mundo aprendendo também para formatar uma forma de ter processos, né? Exatamente. E deixa eu perguntar, vocês tinham amizade, vocês se conheciam, vocês eram amigos? Ou foi o Zé Breno que apresentou vocês? A gente conhecia de sair junto, tinha a mesma turma, então às vezes eu ia e ele tava também, então a gente convivia, mas não amizade ao ponto de, nossa, eu conheço morar junto, que foi uma coisa que a gente teve que fazer, mas a gente não tinha toda essa, a gente era colega, né? Não amigo, a gente era colega porque a gente tinha a mesma turma. E uma curiosidade que eu tenho, Joaquim, como é feita essa escolha de cidade? Então, cara, eu ia perguntar isso agora. Por que Franca? O que vocês falou Franca, né? Ah, quero ir pra Franca. Porque assim, as unidades as primeiras unidades eram Uberlândia, Tumbiara, Patos e Uberaba. Todos aqui em Minas, né? Próximos, né? Cidades que a gente conhecia. E do nada, vamos pra Franca. Franca, por exemplo, eu nunca tinha ido em Franca, né? A gente também. Por que Franca? Como foi essa escolha? A escolha foi territorial. Por quê? A gente queria, lógico, ficar o mais próximo possível de Ituiutaba. O nosso vínculo inteiro, familiar, estava tudo aqui. Então a gente queria ficar o mais próximo possível. Só que as cidades, né, principais, ou pelo menos que tinham uma quantidade habitacional grande, né, maior que Ituiutaba, por exemplo, já tinham unidades, que seria Uberlândia, Uberaba. Então a gente pensou, para onde a gente vai, que é uma cidade que tem pelo menos mais de 200 mil habitantes, né, para a gente conseguir ter um volume bacana, mais próximo de Ituiutaba. E aí acabou que a gente, né, olhando lá, Google Maps e olhando o que a gente vai, entra no site do IBGE, vê população, vê IDH, para poder ver para onde a gente vai. E aí a gente viu Franca. Tanto Franca, a cidade, como como depois também, tem ali 80 km Ribeirão, depois uma mega cidade. Então foi dali que a gente foi. Então seria a cidade com a população e um mercado bacana, que fosse mais próximo possível de Ituiutaba, porque a gente tem que continuar com o vínculo aqui, porque a família inteira ficou aqui. Foi só eu e a cidadão aqui contra o mundo lá. Sem conhecer uma alma em Franca. E cara, conta pra nós um pouquinho a história de... assim, como é que... Chegou lá. Acho que a minha cabeça suja tá assim na mesma vibe, porque... Como que foi? Então, beleza. Aí o Breno foi, apresentou ali para vocês a empresa, mostrou os detalhes, trouxe vocês aí para aquele time ali, que na época eu acho que tinha o quê? Umas 8 pessoas, 9 pessoas, não sei, até então, mais ou menos, com 3 unidades abertas, 4 unidades abertas. Vocês foram a quinta. Beleza, vamos para a Prime, tá decidido, aí eu e Eurípides. Como que foi o trajeto? E agora? Vamos treinar? O que tem que fazer? Tem que levar o quê? A primeira coisa que a gente fez, vamos todo mundo conhecer Franca pessoalmente, que até então a gente conhecia Franca, é a cidade dos calçados, e nada mais além disso. Então vamos conhecer pessoalmente em Franca. Se eu não me engano, foi eu, o Neto,
Eu não lembro se foi. Não, foi você nessa aula que foi Foi com a o gente. Vitor. Foi o Vitor e o Breno. Aham. Nós dois entramos, nós 4 entramos no carro, bora pra Franca. Só que a gente esqueceu, a gente não sabia de um pequeno detalhe. Franca é muito frio. E tava em junho de 2019. Ou seja, Começou aí que era gastando frio. já. Todo mundo foi com a roupa do clima tropical de Tuiutaba. Na hora que a gente 30 chegou em graus, Franca, 19. que frio, rapaz. E ninguém levou roupa de frio, não. Nós só, inclusive, no dia que a gente foi dormir no hotel lá, rapaz, nós teve que pedir cobertura extra no hotel, porque a gente tava todo mundo com frio, como é que dormia? E aí foi quando a gente foi conhecer pessoalmente Franca para entender a cidade, visitar a Fazer agência, estudo, né? visitar a imobiliária, entender, né? Se a gente ia ter concorrente, como é que era o concorrente. Então a gente foi primeiro fazer essa análise. E eu e o Neto, como nunca tivemos contato com o mercado de financiamento imobiliário, se fosse só eu e ele, nós não saber fazer pergunta-chave, não saber fazer nada. Por isso que foi importante a presença do Vitor e do José Breno. E aí eles foram, né, acompanhando a gente, e eles foram já entendendo um pouquinho do mercado de Franca. Eu lembro de uma história que o Vitor me contou e eu acho muito engraçado, né? Lá vem. Ele voltou de Franca e aí eu fui perguntar, porque eu não tinha ido, perguntar, e como é que foi? Ele falou, cara, Franca não vira. É Cidade muito. muito ruim, ninguém deu abertura, acho que não dá certo não. E poucos dias depois, os meninos chegaram pra ele e falou assim, cara, gente, Franca vai dar certo. É o que a gente tava esperando. A gente vai pra Franca. Aí eu falei, E agora, né? e agora, Vou né? fazer o quê? Tira Falar o o quê? sonho, o Vitor falou, o que eu faço, sabe? Eu acabo com o sonho dos meninos, estão acreditando, Vou desanimar ou vou desanimar, ou ou vou... acreditar. Aí eu falei, vamos dar tentar, força, vamos tentar. seguir, né? Mas e aí? E aí vocês então resolveram, vamos pra Franca, foram lá, fez as visitas. E agora? E a mudança? É. Vamos mudar. O que acontece também? Um detalhe muito importante para todo mundo que está na área, eu e o Lucas foi pegar o primeiro processo de 6 a 8 meses. Então, assim, a gente remou, gastou nosso dinheiro, nossa reserva inteira e passou altos e baixos, né? Ninguém acreditava em 2 meninos mineiros, saiu do nada e Isso aí, fazer processo. isso é algo interessante, inclusive para você aí que é empreendedor, né? Que está iniciando agora, principalmente para muitas unidades da Prime mesmo, que às vezes não conhecem a história dos meninos. Por quê? Existe algumas cidades que no momento ali ela já começa a dar um retorno, existem cidades que não. Exato. Todas as pessoas que eu faço, que eu tenho oportunidade de treinar ou de, sei lá, passar algum tipo de experiência da área comercial, eu uso a história de vocês. Porque me impacta muito. A questão de esse tempo, de 6 a 8 meses, cara, é muito tempo. Porque pensa, todos os meses vocês tinham um custo lá. Sim. Era difícil. Naquela época, Transição então... da mudança, né? Aluguel onde a gente morava. E uma coisa assim importante, nesse processo, o que vocês faziam? Tentavam aprender mais sobre o financiamento? Eu lembro que vocês foram lá para Patos, né? Ficar lá com a gente também, para treinar o que não tinha que treinar, porque a gente também não sabia de muita coisa. Aprendeu junto, né? Todo mundo. Então, acaba que sim, a gente aprendeu e assim, muita coisa realmente junto. aprendeu junto com a gente que dava o suporte operacional, que essa época eu ficava na frente do operacional e a gente não sabia, a gente foi aprendendo as coisas muito junto, né? A velocidade da informação, a informação que o banco passava pra gente era totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Era muito Foi superficial, um né? caminho, e eu acho que vocês contar esse caminho, assim, da Acho que- dificuldade que foi lá sim. atrás, do que é hoje que vocês veem também, acho que é importante. Se você parar pra pensar, naquela época não existia nem CRM, nada, era tipo muito arcaico o negócio. A gente acho que só tinha o Dropbox, né? Que era onde a gente administrava a documentação para compartilhar essa documentação com a matriz. Mas era tudo muito arcaico. Então acabou que a gente foi tendo que todo mundo ir desenvolvendo formas de aquilo ali, quando fosse escalar ou quando tivesse mais gente envolvida, a pessoa já começasse com uma coisa mais fácil, né? Uhum. De uma estrutura melhor. No início, eu acho que a gente... Como é que foi? A gente visitou em junho Franca, a gente definiu que ia ficar em Franca. Eu acho que a gente conseguiu ir para Patos antes de a gente efetivamente mudar para Franca. Eu lembro que a gente mudou dia 15... Isso eu nunca vou esquecer. 15 de agosto de 2019, porque 15 de agosto é feriado aqui. Então a gente aproveitou o feriado para poder fazer a mudança. Então 15 de agosto a gente já era oficialmente francanos, né? Uhum. Mas eu acho que antes a gente foi para Patos,
Porque vocês já estavam, já tinham mudado para lá, já estavam começando a gente foi tentar. no começo do ano, né? Exatamente. Então acabou que a gente participou com vocês a questão de como é que é visitar a imobiliária, o que vocês vão falar para a imobiliária, como é que se apresenta, o que a gente faz. Eu lembro que vocês chegaram também a dar um treinamento para corretor. E a gente participou desse treinamento que vocês deram na imobiliária para corretor, para a gente começar a assimilar, opa, isso aí é bacana, vou anotar, porque aí o dia que for minha vez de fazer isso em Franca, eu sei o que eu vou falar, o que eu não vou falar. A gente acompanha vocês em abertura de conta, a gente acompanha vocês. Como é que você conversa com o gerente? Ó, tô com um cliente aqui, levei a documentação, vamos sentar, a gente fez simulação, precisa de renda tal. Então a gente participou disso, então isso pra gente foi muito válido. Como sistema também, né? Simulador. Como é que funciona o simulador? Você tem que fazer isso aqui. E é engraçado quando você fala, porque eu também aí vai trazendo a recordação, né? Mas quando o Saulo fala de suporte, cara, não era um suporte, era o Saulo. Era ligar pro Saulo. Era ligar pro Saulo e falar, cara, como é que faz isso? Ele, não, peraí que eu vou ver pra vocês aqui. Eu sabia também como é que fazia. Então, assim, eu acho que isso é muito legal, assim, das pessoas saberem isso, cara, porque, de fato, naquela época, e a gente não tá nem falando de comissão, né? Não tô falando de... Porque naquela época, o suporte era esse, era uns pelos outros. Exato. E isso foi vencido, então acho que esse processo de vocês me chama muita atenção e me impacta bastante. E eu lembro de uma coisa. A gente foi, igual o Neto comentou, né? Então, como a gente mudou em 15 de agosto de 2019, a partir dali que a gente começou a remar. E vamos visitar a imobiliária, e a gente teve 2 casos que me chamou a atenção. Que até hoje eu aguento disso, exatamente. Primeiro caso, uma das agências que a gente visitou, gerente geral, a gente foi lá, conversou com o gerente geral, não, beleza, bacana, beleza. Conversou, tratou a gente super bem. A hora que a gente tava saindo, ele saiu da agência e falou, ó, deixa eu falar pra vocês. Por que o desafio que vocês vão ter? Isso eu levo isso não como ponto negativo dele, pelo contrário, foi positivo. Eu entendi isso como ele tentando ajudar. Ó, vocês vão ter uma dificuldade muito grande, por quê? Vocês são 2 pessoas que ninguém conhece. Sem escritório. Sem escritório, porque a gente não tinha escritório ainda, né? A gente tava montando ainda. Diferencial ainda. E que vocês vão tratar com uma coisa que é importante, por exemplo, pro próprio corretor. Como é que ele vai pôr a mão, vai entregar para vocês uma venda que às vezes ele custou concretizar, custou fechar. Você não pode errar. Você fazer, exatamente, você não pode. Então, ele comentou isso e depois, por isso que eu falei que para mim foi importante, que eu nunca esqueci disso. E aí, eu falei, é verdade, então agora é mais um desafio que a gente vai ter, né? Conseguir quebrar essa barreira do medo, da insegurança, das partes, em 2 pessoas que ninguém conhece, não tinha referência de nada, exatamente. E a outro caso foi o Humberto Giardini, né? Que é um dos maiores imobiliários hoje de Franca, se não a maior, né? Que quando a gente foi lá, apresentou, falou o que a gente fazia, ele foi o responsável de acreditar na gente no primeiro processo. Inclusive, o primeiro contrato que a gente emitiu em Franca, foi esse, eu acho que foi janeiro de 2020, ou seja, por isso que vai dar mais ou menos os 6 meses que o Neto falou. Que ele falou, cara, eu tô com esse caso aqui, se vocês resolverem, eu acredito em vocês. Não foi fácil. Parceria deles até hoje. Até hoje. Ele provou. Manda um abraço pra ele aí. Ele realmente pegou o processo mais difícil, né? Ele pegou um processo difícil e falou, ó, seus meninos... Isso foi o que ele falou depois, né? Que a gente concluiu o processo. Ele falou, ó, eu peguei o processo mais difícil que ninguém conseguia aprovar e eu passei para vocês como forma de teste. E vocês me deram um retorno positivo, então por isso eu tenho confiabilidade em vocês agora. A partir de então, a gente tem a nossa parceria findada. E foi a primeira imobiliária que abraçou a gente, é a nossa parceira até hoje. E aí, através disso, aí você vai rompendo barreiras. Por quê? Você começa a ter parceria com essa imobiliária. Aí você começa, né? Aí você conhece os corretores, tudo. E aí o corretor saiu dessa imobiliária e foi para a imobiliária Y. E lá ele comenta de você, ó, lá a gente tinha, né, a parceria com os meninos da Prime, são muito bons, não sei o quê. Então eu vou fazer também. Aí você começa, né? A sua história começa. A roda começa. Exatamente. Eu queria só voltar um pouquinho nesses 6 meses, porque eu lembro de um episódio, né, que acho que vocês ligaram pro Vitor e falou assim, cara, acho que não vai dar certo. A gente tá voltando pra Franca, né? A gente tá voltando pra Ituiutaba. E aí, o Vitinho, a gente, cara, segura que vamos fazer o que vocês precisam, né? Exatamente. Porque eu falo o seguinte, igual a gente explicou, a gente falou aqui, né? A gente mudou em agosto, mas chegou dezembro até a gente tava lá
tentando, às vezes aprovava o Eu cliente, acho mas assim, não sequenciava. Eu acho importante você contar essa história É, para todo mundo entender que a dificuldade é para para todos. todos, E para todo todos. E eu o tenho que uma você pergunta tá também que eu queria passando, fazer. Vou esperar você Tá. concluir, que eu acho que é importante. o que as unidades que estão iniciando estão passando agora, né? Ou Passou lá que no tá- início. Que todo eles mundo, passaram. né? Desde as primeiras já passaram por isso. Exatamente. Vamos voltar um pouquinho. Como é que eu e o Neto fez para ir para um... A gente abandonou o que a gente tinha aqui, né? Uhum. Falo financeiramente falando, a gente abandonou o emprego para poder fazer. Como é que a gente captou dinheiro? Eu, por exemplo, eu tinha um carrinho, estava quitado. Eu contemplei um consórcio, joguei o dinheiro em cima da alienação, joguei a alienação do consórcio em cima do carro Foi para levantar o pagando. dinheiro. E aí eu usei esse recurso como ser, ó, eu vou viver, enquanto não entrar, né, a produção, enquanto eu não conseguir nada, eu vou vivendo com esse dinheiro. E aí o que acontece? Todo dia a gente tinha que almoçar, a gente vivia lá. Uhum. Até, por exemplo, eu e o Neto, por exemplo, a gente. Cara, eu não tenho vergonha de falar isso. A gente comprava um Marmitex grande Uhum. pra dar pra eu e ele almoçar e ainda sobrava pra jantar. Por quê? A gente Almoço e tinha janta. que. A gente tinha que viver ali e a gente tinha que dar certo. A gente foi pra romper, né? E sem luxo. Exatamente. No começo a gente falou, cara, Exatamente. a gente largou tudo pra trás e vamos meter o louco, né? Vamos sem luxo mesmo e... A gente precisasse que desse certo, a gente acreditava no projeto. Quando chegou dezembro, foi aonde aconteceu isso, né? A gente veio aqui, a gente conversou, na verdade a gente ligou pro Vitor, depois a gente veio aqui pessoalmente conversou. Falou, ó, cara, é o seguinte, meu dinheiro tava acabando, o que eu consegui, O do que o Neto também consórcio. tinha, exatamente, o do Neto também tava acabando, que é o que ele conseguiu juntar. E a gente falou, cara, é o seguinte, a gente tá com dificuldade de entrar, mas a gente vê que tem mercado, a gente acredita no projeto. Só que agora a gente tá no impasse. O que que eu faço? Ou eu volto e aí eu venho cá, bato na porta do meu pai, do escritório do meu pai, ou então me aceita de volta. Ou eu preciso de uma ajuda aí pra vocês me ajudarem, pelo menos financeiramente, com alguma coisa, pra gente continuar o projeto, porque a gente acreditava. Igual a gente já tava com parcerias, a gente só não tava conseguindo, às vezes, aprovar cliente, conseguir romper e começar um processo. Então aí onde a gente conversou com eles, a gente teve esse suporte, né, esse apoio do Vitor e do José Breno em relação a isso, para a gente conseguir estender mais um pouquinho nossa estadia, na nossa... tentar ficar mais tempo em Franca para conseguir romper. E graças a Deus, a gente não desistiu. Porque foi justamente em janeiro que a gente começou o primeiro processo e daí para frente a gente começou a ter faturamento. É só fazer uma observação rapidinho. Hoje tá entre as top 3 de unidade mais produtiva. Né? Eu lembro muito bem desse cenário que o Vitor chegou, conversou comigo e com o Zé Breno, né, da possibilidade de a gente, não, vamos ajudar, se eles acreditam, vamos apoiar. E logo depois, né, o negócio, assim, de um contrato começou a explodir. A gente, até eu e o Vitor conversou depois, falou assim, ainda bem que a gente seguiu com eles, né, porque foi questão de pouco tempo depois, 1 ou 2 meses depois, você já estava conseguindo se manter lá. Né? Porque que acontece? A gente contou um pouco com a sorte também, né, graças a Deus. Vamos falar graças a Deus, porque foi por um motivo ruim, mas graças a Deus. Veio a pandemia. Na verdade, a pandemia começou no final de 2019, né? Mas enquanto não veio o carnaval, passou o carnaval, né? O mundo fingiu, o brasileiro fingiu que nada estava acontecendo. Mas aí, depois do carnaval, aí realmente começaram, né, os problemas. Alastrou, né, Exato, e começaram os problemas da pandemia em si, de fechamento. Exatamente. Uhum. Só que, paralelo a isso, veio o quê? A baixa da Selic. E com a baixa da Selic, a taxa de juros do financiamento imobiliário caiu muito. Por exemplo, a gente pegou grande parte desse período de pandemia, a taxa a partir de 6,7, ou seja, quase metade do que está hoje. Vocês começaram no boom, Exatamente. Né? Então ali pra gente foi maravilhoso. Por quê? Aí quando a gente começou realmente a produzir, foi a hora que veio isso. Então aí nossa produção explodiu. E aí nossa, cara, aí é onde a gente mais pensou. Graças a Deus a gente não desistiu. Cara, que bom. A gente insistiu. Eu tenho uma pergunta, assim, para fazer para vocês. Por quê? Além de todo o aspecto assim, da fé, que a nossa empresa é uma empresa cristã, acredita muito que a mão de Deus ali está envolvida em todos esses projetos, inclusive na própria pandemia que trouxe esse resultado para vocês. Mas, voltando um pouquinho, assim, tem muita gente, principalmente muitas unidades, que depois que a Prime já foi para suas 50 unidades, começaram a abrir, falavam muito assim, cara, minha cidade não vira. Que
problema é a cidade. E depois de um certo tempo, e de uma aplicação ali no próprio desenvolvimento pessoal, os resultados começaram a aparecer. O que o Eurípides e o que o Lucas Buiatti, o pessoal deles fizeram? Porque tem uma série de fatores, concordo com isso, mas, cara, são 8 meses. Nós estamos falando de 8 meses. Vocês, com certeza, fizeram algo diferente pro pessoal de vocês, para alguém passar essa confiança para vocês. O que vocês fizeram, assim, o Eurípides e o Lucas Buiatti, pessoalmente? Cara, uma das coisas que a gente fez foi realmente Uma foi o visual, né? Uma coisa que os meninos bateram desde o começo, né? Quando a gente foi começar. E aí a gente viu que realmente faz diferença você passar, é o visual, né? Você tá bem vestido, bem trajado, porque você tem que passar pro cliente, pro corretor, porque você tem 2 clientes, né? O corretor e realmente quem o cliente está fazendo financiamento. Então essa postura, essa vestimenta, né? Você tá bem vestido, você vai passar confiabilidade, vai passar credibilidade. Sim. Então foi uma das coisas que a gente teve que adaptar. Eu, pessoalmente, quem me conhece antes de 2019 sabe. Cara, eu adoro uma camiseta, uma bermuda, eu detesto vestir socialmente falando, mas eu precisei romper isso porque a ocasião, né, a necessidade do trabalho me fazia ter que ser assim. Uhum. Então foi uma coisa que a gente teve que mudar. Porque a gente precisava passar que a gente era especialista em crédito imobiliário. Mesmo, tipo assim, eu não sabia quase nada, mas eu precisava Passar essa transmitir que eu... imagem. Exatamente. A gente se vestia, foi um dos critérios, né? A gente se vestia ou ao mesmo nível ou até superior aos gerentes do banco. Então acontecia muita gente estar dentro da agência e o pessoal achava que a gente era gerente geral, gerente A de conta. inspetoria. Inspetoria cumprimentando a gente, achando que a gente trabalhava na agência. Então assim, Gerando autoridade. gera autoridade, passa credibilidade. Eu e o Lucas também, a gente não gostava, não tinha um hábito de andar de terno, gravata, e a gente rompeu esse medo nosso de andar dessa forma. E na parte do conhecimento, eu falo porque eu vivi isso. Às vezes à noite, já que não tinha muita nada. comida, não tinha muito Não dinheiro tinha pra streaming, né? Cara, e aí? Eu mesmo, eu lembro que eu usava muito o YouTube, ele fazia uma aulinha ali de financeiro, uma aulinha ali de administrativo, como que foi lá? Vídeo no YouTube, Vídeo. entender a diferença de saque e price. Eu Nossa, fiz muito aprendeu isso. A gente teve, como se diz, era uma realidade diferente, né? Um mundo diferente. Para mim, não tanto, que como eu corretava, eu tinha noção, mas a parte de financiamento imobiliário eu não entendi muito bem, não. A gente sempre, né? Então a gente teve que aprender, e aí é o que você falou, né? Buscar o conhecimento. Um pouco do que a Prime na época tinha, porque a Prime também não tinha muita a oferecer, porque o suporte da Prime era o quê? Os bancos. E os bancos não é assim, ó, toma aqui essa apostila de 495 páginas, tá tudo aqui. Não. Você também tem que buscar o conhecimento de algum lugar. não tem um passo a passo, não Exatamente. tinha pelo menos, né, um O passo a banco passo muda todo pré-definido. dia praticamente, a gente tem que se adaptar. O que foi importante para a gente também foi muito o conhecimento dos próprios gerentes, em saber orientar algumas coisas para a gente, que é questão de cadastro, renda, etc. Então isso também foi importante para a gente aprender. E aí tudo que a gente aprendeu depois foi mais fácil para a gente poder repassar esse conhecimento para depois quando a gente começou a parte de expansão. Mas eu acho que o começo, assim, foi buscar conhecimento mesmo. Hoje eu entendo que na estrutura Prime fica mais fácil porque a própria Prime tem como, né? Tem programa de treinamento, tem mais coisas, mas a gente estava todo mundo começando, então no começo foi difícil. E a parte boa do começo não ter nada foi justamente porque como a gente apanhou muito, a gente ficou calejado para poder, inclusive, entender a dificuldade que quem está entrando vai ter, para a gente poder facilitar a vida dessa pessoa depois. Então, nós vamos entrar também um pouco nesse assunto aí, que o pessoal tem certeza tem muita curiosidade para essa parte expansiva. Mas, só fazendo assim um breve resumo, você viu que os caras passaram no mínimo umas 4 ferramentas? Com certeza. Os caras falaram de vestimenta, eles falaram de conhecimento, atitude, e tudo isso gerou o quê? Autoridade. E perseverança, né? Perseverança, claro, Primeiro. claro, com certeza. Perseverança, acreditar no negócio. E outra coisa que eu acho muito importante, foco. A gente largou tudo para viver isso.
Então, acho que foco é muito importante. 24 É, horas de é, Prime. a gente não, eu vou enquanto... Vou corretar e vou fazer crédito. Exatamente. Vou fazer isso, vou fazer A gente crédito. focou imobiliário. em ser isso. É. A nossa objetivo é, vamos ser especialistas de crédito imobiliário, então a gente tem que viver só disso, a gente tem que focar Show só de nisso. bola, O que a cara. gente fazia também muito, que eu acho que muita gente já passou ou ainda vai passar, como a gente não tinha escritório físico, né, a gente não tinha como montar naquela época, a gente vivia dentro das imobiliárias e dentro da agência. Então, assim, foi um suporte gigantesco a gente ter contato todos os dias e nosso hosting todo dia dentro daquela imobiliária, e aí passa credibilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando esse assunto. Como que era a rotina de vocês naquela época? A rotina mesmo, acordava 7, fazia o quê? E depois começava o trabalho, como é que era lá? A gente foi para um apartamento, né, no nosso... Vocês moraram juntos, né? Moramos juntos. Chegou ao apartamento e rachava tudo. Tinha lá a academiazinha, a gente fazia o ato ali, malhava, depois já saía pra rua no carro do Lucas, que eu não cheguei a Todo falar. dia fazia visita, como é que Todo era dia. isso? Esse processo? Uma das coisas que eu fiz para arrecadar recursos foi eu vender meu carro e eu peguei o acerto da empresa, né? Que eu consegui manter e acabou o dinheiro rápido de 6, 7 meses. E aí depois a gente, com o carro do Lucas, ficou combinado isso, e aí a gente tinha o carro do Lucas como escritório também. Então, era dentro do escritório do carro do Lucas que a gente fazia as coisas e depois ficava dentro de imobiliária e agência. Imobiliária e agência. Então a gente criou esse hábito todos os dias estar dentro das imobiliárias e dentro das agências bancárias. Então, querendo ou não, o pessoal olhava e falava, ó, todos os dias os meninos estão aqui, então eu posso confiar nos caras. Todos os dias vão estar aqui, a gente estava trocando ideia, marcava de sair com o corretor. No começo a gente não tinha amizade, começou a fazer amizade com o corretor. E no barzinho um pouquinho, né? Marcava um happy hour, um café. Então a gente foi criando laço com o Aí tinha que pessoal pagar o pra- almoço pro corretor, ficava sem a janta. Se fosse self-service, torcia bem por pouco. Exatamente. Mas o nosso hábito era esse. Então eu acredito muito na questão da visita. Quem não visita não prospera, infelizmente. Então, Tem muita gente que pergunta também, Eurípides, assim, te fazendo uma pergunta, porque eu sei que você é um cara, assim, extremamente comercial. Como que você formatava essas visitas? Por exemplo, hoje eu vou na imobiliária X, Y e Z. Eu vou falar o que para esses caras? Se eu tiver que voltar lá nessa semana ainda, o que eu falo? Onde você criava, assim, assunto? Como que era no começo a foi sua mais- estratégia no nesse sentido? começo, como a gente não tinha tanta abertura, entre aspas, o nosso pontapé foi inicial com o Humberto de Jardim, então ficou mais fácil, né? A gente criou um relacionamento com ele através de um curso que a gente fez do BNI, né? É, bem isso. Também. A gente foi no... Foi BNI ou Não, Mastermind? Mastermind. Foi Mastermind, exatamente. A gente, com pouco recurso ali, a gente não tinha o recurso, mas a gente foi convidado. O famoso que a gente chama hoje de networking, né? Exatamente. E o investimento em conhecimento, né, Isso, cara? é. Em mentoria, Nesse nesse tipo de convite a gente curso. conheceu ele, que é o dono, né, fundador da Jardim Imóveis. E ali a gente criou o laço com ele. E com a abertura que a gente teve com ele fez a apresentação, né? Fez o contato com os corretores. Então dali a gente conseguiu construir, a gente teve corretor que já criou aquele primeiro laço inicial, a gente começou a sair, todos os dias a gente estava lá conversando com todo mundo, mostrando. E deixa eu te perguntar, de agosto, sei que demorou 6 meses o primeiro processo, mas eu acredito que não foi no primeiro mês que vocês conseguiram pegar esse processo com ele, né? Então, Não. quanto tempo demorou para vocês, de fato, pegar o processo e emitir, né? Porque eu lembro do primeiro processo da Prime, eu estava até olhando esses dias, né? Para fazer um levantamento, qual foi o nosso primeiro processo. E aí eu fui fazer, a gente demorou 5 meses para emitir o primeiro contrato, né? Do dia que iniciou até a finalização, foram 5 meses. Nossa. Não, eu acho que esse processo que emitiu em janeiro, se eu não me engano, ele começou em novembro. E nesse período, né, de agosto a novembro, eu acho que a gente conheceu o Humberto, que ele deu essa abertura pra gente, eu acho que foi em final de setembro, mês de outubro, ou seja, até então a gente não tinha conhecido ele, a gente só ia nas imobiliárias tudo, mas nada, não avançava nada. Aí sim a gente fez esse curso do Mastermind, onde a gente conheceu ele, aí a partir dali que foi que o pessoal começou. Mas eu lembro até hoje, cara, a sensação de que o dia que a gente conversou com ele, ele falou, não, eu tenho um cliente. Passou a documentação, a gente mandou, na época não era nem a gente que aprovava, a gente mandava pra cá e aqui fazia. E aí vocês falaram, aprovou. Aí eu, o que eu faço agora? Eu não sei. Então, tipo assim, não, agora vocês têm que preencher esse formulário. Aí, se eu não me engano, foi esse processo. Eu acho que a gente ficou quase 1 hora no telefone falando, isso aqui eu escrevo o quê? O que eu ponho? Porque realmente a gente não sabia. Não sabia nem A gente explicar, né? né? E nisso a gente precisou também
a gente ir pro Humberto, pro cliente, pro corretor, a gente tinha que fingir que, opa, saber tava tudo. tudo dando certo. Só que internamente a gente precisava de tudo, porque A mãozinha tava tremendo, né? a gente não tinha referência. Aquele famoso, né? Nunca passei dessa fase. Né? Então ali a gente teve que fazer tudo. Aí, colhe a assinatura do cliente. Nossa, cara, como é que eu vou explicar pro cliente o que é esse formulário aqui? Saulo, me explica aí. Se eu fosse cliente, o que você ia me explicar desse formulário aqui? Proposta, o que eu explico? Então, cara, foi muito desafiador. E aí você vai, aquilo ali vai virando rotina. Aí vem um cliente, vem outro, e depois você vai sair com um pé nas costas. E aí, beleza, veio a pandemia, deu o boom imobiliário, vocês começaram. E que momento, assim, vocês falaram assim, não, hoje a gente vive da Prime mesmo, assim, hoje a gente Isso. consegue fazer as coisas, Legal. parou de rachar marmita. Tipo assim, quanto tempo depois? 2020, né? 2020. Não, é final de 2020, início de 2021. 2021. Foi onde a gente teve. A gente foi um começou ano. a produzir muito, a gente estava já com muitas parcerias na cidade. A gente chegou a ter, nosso recorde foi 140 contratos. Né? Você Um fala. mês. Não, foi tudo não. Foi 100. Não. A gente chegou a ter 41 com processos emitidos em um mês só. Ou seja, a gente assinou mais de um contrato por dia. Uhum. É isso mesmo, é verdade. Se eu não me engano, isso foi em novembro de 2021. Uhum. Então foi ali a gente. Opa, realmente você vê que aqui a gente hoje vive muito bem disso. Então foi mais de, tipo, Foi- demorou mais de um ano até vocês começarem a falar assim, não, Um ano. o negócio deu certo. isso. Não. A gente foi, igual. Primeiro contrato foi janeiro de 2020. Janeiro de 2020. Foi um Você contrato. lembra o valor? mês. Na época? Eu acho que foi 100. Hoje eu ainda tenho isso tudo, eu tenho um controle disso. Mas se eu não me engano, acho que foi 180 mil. Foi um processo que a gente emitiu nesse mês. No outro mês foi um CGI do Banco Bari, acho que a gente nem opera isso mais. Foi esse CGI, inclusive esse CGI veio de lead, já existia a parte de lead da Prime, né? Pelo site, chegava pra Prime e era o pessoal de Franco, cara de Franco. Esse eu acho que foi 60 mil, deu trabalho pra caramba, Nossa. mas valeu de aprendizado. E aí eu acho que esse segundo mês foi esse CGI, um contrato pequenininho. Aí do outro mês foram 4, e aí foi. Aí a gente Aí foi você já ganhando começou. proporção. Aí a gente foi vendo, tá. Agora estamos indo, finalmente vencendo a inércia. E aí vai indo. E aí a gente. Só que aí só em 2000, final de 2000, com o início de 2021, que realmente aí começou a tomar uma escala. E uma essa proporção grande. inclusive, né? Aí se a gente for pegar lá no ciclo do mercado imobiliário, porque é o seguinte, muita gente que tá ouvindo às vezes pensa que você começou com a taxa baixa, o negócio começou a explodir por isso. Na verdade, não só. Não só. Porque em 2021 o ciclo tinha mudado. Já não era a mesma taxa, já tinha uma movimentação econômica já diferente. Então, é muito importante para quem está ouvindo entender que o mercado imobiliário tem esses ciclos. Né? Muitas das vezes eles são favoráveis e muitas das vezes eles são desfavoráveis. E depende muito da gente, né? Ter continuar com a mesma atitude, a mesma perseverança. Então, 2021, voltando aí para a história, já era um ciclo diferente. Né? Não era tão favorável assim. Verdade. E a gente tem um momento aqui que vocês contam as histórias engraçadas do dia a dia, que acho que toda unidade teve a sua, né? O que tipo assim, alguns momentos que foram engraçados, assim, que na hora parece assim, nossa, que eu fiz Tem que na minha vida, manter a mas depois ansiedade, mas aí depois... disso. Pra mim, o melhor pra mim foi um processo que a gente fez o financiamento. Eram umas 10 pessoas. Eu sei que era inventário, então tinha um monte de gente para assinar como vendedor. E os vendedores eram brigados. E aí teve uma briga lá no escritório. De gente ameaçando os outros, não, vou te quebrar aqui. E a gente, tu sabe, se preocupava em separar ou se ficar preocupado que eles iam quebrar o escritório. E aí depois a gente só torceu pra eles. Não, eles desceram, né? Aí eu falei, agora lá de fora, eu não tô nem aí, mas dentro do Chegar no escritório. escritório era 6 horas e isso era 8 horas da noite já. 8 e E meia. eles A briga? começaram a brigar dentro do escritório. Falar que roubou, né? Você tá roubando, não, isso aqui no papel tô falando É que o eu vou momento que a receber gente só falou, ó, tanto. infelizmente vocês vão ter que resolver primeiro para depois voltar. Vocês estão aqui 2 horas e meia e não resolveu nada. Cara, e aí? Vocês pegaram, o pessoal falou, vamos lá pra fora, vocês conversam, vamos Exatamente. esfriar a cabeça, depois vocês voltam e Exatamente. colocam aqui pra vocês resolverem. Foi isso? Exatamente. Foi. Mas Pediu assim, pra vir separado depois. E junto não podia juntar a turma, não. então foi um que a gente passou assim, que eu acho que eu nunca vou esquecer. A gente já teve episódios de
e essa dificuldade também, eu acho que todo mundo já passou, de que tá acontecendo, você explica para todo mundo, e aí o corretor não avisa o vendedor. Por exemplo, uma coisa comum que eu acho que todo mundo passa, é que precisou de uma avaliação maior para o percentual que o cliente financiar dar o suficiente que ele precisa, né? Aham. Aí o corretor não passa isso pro vendedor. Aí descobre isso lá na hora de assinar o contrato. Aí o vendedor fica aquela felicidade toda, né? Que não estava sabendo daquilo. E a gente tem que administrar aquilo lá para não virar para todo mundo assinar e não dar problema. Acaba que as partes, elas querem o quê? Que o negócio dê certo. certo. E aí, às vezes, fica ali, às vezes, não, isso aqui eu acho que não precisa falar. E acaba que muitas das vezes tem que cair lá no nosso colo, né? Do A gente assessor tem que imobiliário. administrar muito um problema que não é Exatamente. nosso, mas a gente Cara, e assim, partindo já aí pro ponto que eu acho que também chama muita atenção, beleza, aí a Prime Franca, então, ela já era uma realidade, ela já começou ali a dar rendimento plausível para vocês, né? Como que foi o start, assim, vocês falaram, não, porque para quem não sabe, pessoal, os meninos, eles têm uma rede, né, de unidades, não só a Prime Franca, mas são quantas lá, Lucas? Vocês têm na rede? Eu acho que a gente tem 9. Mais 9 unidades que eles fizeram também o processo de abertura, treinamento comercial operacional. Como que foi o start disso, do processo expansivo? A nossa primeira unidade foi americana, né? Sim. Foi americana. Com o Marco Aurélio. Quando a gente mudou para Franca, a gente conhecia o Marco Aurélio daqui, né? Jogava bola de vez em quando com ele, mas a gente não sabia que ele já estava morando em Franca antes da gente mudar. Olha. Quando a gente mudou, que a gente descobriu que o Marco Aurélio estava lá. Então a gente acabou que foi a primeira amizade que a gente teve lá, né? Foi o Marco Aurélio, que a gente já conhecia daqui. Daqui, né? E aí a gente, quando a gente começou, né, a ter processo, o Marco Aurélio, depois vai chegar a época dele vir aqui e ele vai contar. Vai contar a história dele. Ele trabalhava, Marco, estou dispondo. Ele trabalhava no escritório de advocacia lá, ele tinha formado em Direito, e ele ganhava R$600. E aí a gente falou, Marco, nós queremos te pôr porque o negócio é bom, né? Você vai ter dificuldade no começo, com certeza, igual a gente teve. Todo mundo vai ter, né? Só que lá na frente vai ser bom. E a gente estava conversando com o Marco Aurélio dele ser a primeira expansão nossa. Uhum. Só que antes disso, antes dele realmente abrir uma unidade, ele voltou para Ituiutaba e aí vocês chamaram ele para participar do back-office. A gente tava na verdade foi Uberlândia, Foi né? Uberlândia que a foi. gente a matriz nessa época tava em Uberlândia. E acho que ele era amigo de um dos funcionários lá e falou, ó, vai ter uma vaga aqui. Vamos. E assim, no começo também era bem. Eu lembro que foi eu e acho que a Bárbara que fez a entrevista com ele, né? Ele sentou lá 5 minutos. E contou a história. Não, tá bom. Assim, não tinha um processo seletivo, né? E na hora que ele tava saindo, eu acho que muito engraçado, né? Na hora que ele tava saindo, eu falei, cara, beleza. Eu tenho uma. Era esposa, né? Eles moravam junto lá com a Ana. Não tem nenhuma vaga pra ela, não? Aí ele falava, tem, pode trazer também, né? Aí os dois vieram pra Uberlândia e começou a trabalhar. Aí acabou que o back-office em si foi uma escola para eles, para toda a parte de documentação, né? Sistema, entender isso. Parte operacional. Exatamente. E aí sim, depois que a gente efetivamente foi para montar a unidade. E aí como a gente já tinha apanhado muito, né? Abrindo a unidade sozinho, né? Na parte comercial. Então, acho que isso ajudou muito para a gente fazer essa expansão com eles lá. Então, por exemplo, montagem de escritório, né? Definir lugar. O dia que eles foram, a gente foi olhar lugares para montar escritório, eu tava com eles, a gente foi, visitou um monte de lugar que podia ser. Tem ideia, não, isso aqui dá para fazer isso, não dá para fazer isso. Visitou as imobiliárias, visitou a agência. Então, essa parte inicial foi um facilitador por a gente já ter passado por isso, né? Então, fica mais fácil de a gente disseminar esse conhecimento para eles. Mas lá foi a primeira unidade que a gente apadrinhou, né? Que a gente abriu. E a partir dali a gente foi ganhando também agora o conhecimento de como expandir, né? Sempre aprendendo, usando tudo que a gente apanhou, né? Tudo que a gente sofreu como aprendizado para não sofrer. E tentando encurtar o processo ali do Exatamente. cara de sofrimento também, né? Até porque quando a gente começou a expansão, a gente já estava começando esse boom do mercado imobiliário financeiro por conta das consequentes baixas da Selic. Então a gente não podia perder tempo em
em abrir a unidade e a unidade começar, porque senão ela também perderia esse Time, ciclo, né? esse time de aproveitar Cara, e isso é tão legal porque naquela época também não existia um processo de expansão. Não. Existia um projeto que, na verdade, não era Saiu um do projeto, É. era um sonho. A função maior era: eu acreditei no projeto, dá certo, eu estou tendo um recompensamento financeiro disso. Então eu quero levar isso para mais pessoas. Tanto é que o natural de todo mundo no início foi o quê? Levar os amigos, É. pessoas mais próximas. Bem E que lembrado. foi exatamente o mesmo objetivo que a Prime Prime. teve. No início. Opa, eu acredito no projeto, vai dar certo. Vamos chamar os mais próximos, são os amigos. Ó, se eu for ganhar dinheiro, eu vou levar você para ganhar não dinheiro. lembro quem falou isso, mas ficou marcado também, se eu não me engano, foi o Breno, o Sapo, não, o Breno, o Vitor, falou assim, ó, eu não quero ganhar dinheiro sozinho, né? Como que eu vou viajar sem meus amigos? Então, Assim, eu quero foi que todos o... meus amigos A viajem premissa, comigo. né? Foi o Zé, eu e o Zé tava conversando, né? Acho que nessa época nem o Vitinho tava, né? Acho que foi... O Vitor entrou um mês depois, aí ele falou, nossa, cara, a gente tem que pôr os nossos amigos nesse negócio, né? Turma pra Que a viajar. gente vai viajar no final do ano e só eu e você não vai ter graça, né? Faz sentido. E a gente foi no mesmo caminho. E aí, por exemplo, primeiro foi o Marco Aurélio. Aí o Marco Aurélio tinha os amigos, ele acreditou no projeto, começou a dar certo, ele também tinha amigos. E aí a gente falou, Marco, então vamos fazer o seguinte, você tem indicação e eu tenho o conhecimento pra gente conseguir. Então vamos junto. vamos pra mais um. E aí a gente começou o processo. Cara, isso é tão bacana porque, assim, uma das coisas que eu mais escuto e que a gente responde aí nas ruas em si, depois que tudo já deu certo, né? Depois, onde chegou agora, é muito fácil, assim, se destacar. As pessoas perguntam, cara, qual que é o segredo de sucesso da Prime? O segredo de sucesso é esse. Para quem não sabe, a Prime, a cultura dela sempre começou de uma ideia lá do Breno e do Saulo, de levar os amigos para viajar também. E nasceu então uma cultura de sempre levar mais um, de sempre trazer mais um. E isso, para nós, é muito impactante, né? Então, as pessoas perguntam muito isso e o segredo da Prime natural foi esse, de fato. Exatamente. E assim, e é essencial as pessoas terem acreditado. Eu falo muito assim que quem estava na Prime acreditou muito mais no projeto do que o Saulo acreditava, né? O Zé Breno e o Vitor, eles eram mais visionários, né? Eu era o cara mais receoso, né? Hoje eu já mudei um pouco isso, né? Mas eu falo que o Lucas, né? O Eurito saindo, eu tinha medo deles irem Cara, se esses caras não caras der muito certo, doidos, eles vão que se eu- arrebentar lá. E não eu era, vou arrumar. questão assim de. Era o medo e a responsabilidade de vocês saírem, né, de algo um pouco seguro, né, mais seguro para vocês. Pra E- zero seguro. E isso não dá certo, né? Na época eu tinha esse medo e eu falava assim, e era minha responsabilidade, né? Então eu tinha esse medo. Então o Vitinho e o Zé Brenner eram muito mais vamos, vai dar certo, né? Graças a Deus Ainda tinha esses dois Não, lados. e da mesma forma que vocês sentiram essa responsabilidade com a gente no início, a gente também teve essa responsabilidade com essas pessoas que a gente estava Na expansão. Na expansão. Mas, como você diz, né? A gente tá com Deus desde o início. Então a gente acreditou e a gente tentava transmitir isso para quem acreditou também. Acredite. Porque tá dando certo. Para mim, eu também entendo que vai dar certo para você. Acho que quando todos estão no mesmo propósito, na mesma sintonia, né? Isso faz muito sentido. Então, acho que a gente conseguiu passar para vocês conseguiram passar, né? Que não era só questão de dinheiro, né? É algo a mais, que é o que foi a essência por é a trás. essência que foi o grande sucesso. E eu acho que foi o que mais chamou atenção também. Porque, de certa forma, obviamente que a parte financeira e resultado, ela chama atenção, é fato, é um pilar. Mas a essência, ela cativa, ela motiva, ela, né, traz uma mensagem de, cara, a gente tá aqui junto. Cara, e assim, então deu certo, a Prime Franca, a expansão a todo vapor, começou a dar certo. Depois de todo esse processo de, não, agora a gente já tem essas unidades, eu queria perguntar para vocês, assim, como que vocês encaram as mudanças de ciclo? Porque aí, vamos lá, vocês têm o Eurípides, o Lucas e agora mais 9 unidades que mais ou menos aí um canal com, sei lá, 20, 30 pessoas, né? Porque aí já começa a ter funcionário e aí o negócio já fica
de certa forma, mais robusto. Uhum. Cara, como encarar os ciclos desafiadores com toda essa turma aí para motivar, para enganjar, para mostrar que vocês vão estar ali? Eu acho que um dos principais é a comunicação, né? A gente tem que deixar passar essa imagem de que e a realidade de que é cíclico, né? Hoje pode estar ruim, mas sempre depois que está ruim vem a fase boa. Exatamente. Então continuar acreditando no projeto, no processo. E quando tá bom, como é ciclo, a gente sabe que tá bom, mas que uma hora vai estar ruim. Então na fase boa, também já fazendo o pezinho de meia. Porque na hora que vier a fase ruim, você conseguir não passar a dificuldade até passar essa fase ruim e você voltar para dar boa. Então. Porque acaba que quem define boa ou ruim não é tanto a gente, é o mercado, né? A gente é só a consequência do mercado. Mas existe esses caminhos, né? Por exemplo, tá com dificuldade, a fase tá ruim, beleza, mas o que eu tô fazendo, por exemplo, para às vezes expandir a minha capilaridade ali na minha região? Eu tô visitando cidade vizinha que não tem praia, mas é um possível ali, um potencial de conseguir. Exatamente. Então, o que eu tô fazendo? Ou eu tô o dia inteiro sentado no escritório, agora só reclamando porque tá ruim. Então, o que eu tô fazendo para melhorar? Seja relacionamento com a agência, igual a gente chegou a ter cidades vizinhas em momentos ruins que a gente nunca foi. Então, por que a gente não aproveitou também na fase boa para ter ido? Mas a gente só acordou na hora que, né? Ruim. Na fase ruim. Vamos lá visitar. Teve cidade que a gente nunca tinha ido, que mesmo na fase ruim a gente foi, o pessoal gostou da gente, no outro dia já tinha passado, já tinha processo. Então, falou, mas a gente esperou o negócio apertar, né? A gente chegar a uma fase crítica, não crítica, mas ruim para a gente acordar, que a gente não fez o básico. Então, isso a gente também tem que usar como aprendizado. Eu acho que a coisa que a gente não pode fazer é ficar confortável, né? Ficar, não, para mim do jeito que tá bom, tô tranquilo. Não pode. A gente não pode deixar fazer isso. Então a gente sempre tem que se desafiar para alguma coisa. Não, meu objetivo então agora é fazer o quê? Não, eu preciso visitar as cidades vizinhas. Então eu vou pôr isso como objetivo e vou tentar concluir. Então a gente tem que ter objetivos para tudo, né? E acaba que nesse seja um. Então a gente aprendeu nisso de que nas dificuldades a gente tem que parar e pensar: o que eu posso fazer para melhorar isso aqui em relação? O que eu não estou fazendo que eu posso fazer para mim pelo menos conseguir algo diferente que eu não estou conseguindo agora? Que show, cara. A gente ouve muito, pelo menos eu falo por mim, né? O pessoal falando assim, mas como que eu vou visitar a imobiliária? Como que eu vou visitar um parceiro? Já tá chutado. 13,50, tem vergonha, não sei o quê. Mas se você não for, a gente trabalha no mercado, tem muitos players grandes, eles estão visitando, nem seja por telefone ou de outra forma. O nosso mercado ele não para. Querendo ou não, ele deu uma diminuída em questão do reflexo da taxa, mas se a gente não for fazer o que deu certo lá atrás, que era igual eu e o Lucas visitava todos os dias várias imobiliárias e agências, alguém está fazendo e você está perdendo concorrente. E Yuri, deixa eu te fazer uma pergunta baseada no que você está falando. A estratégia, 2019 foi quantos anos atrás? 6 anos. 6 anos atrás, de bater porta em porta, né? E hoje, você acha que é a mesma? A pessoa tem que fazer isso. Eu defendo essa bandeira. Você ainda defende essa bandeira que a pessoa tem que visitar? O presencial. A confiabilidade que eu tenho hoje é por conta do que eu fiz lá atrás. Então, a mesma imobiliária que é a Jardine, que é de 6 anos atrás, a gente vive lá dentro hoje ainda. E então, pessoa que está começando hoje, o principal é bater porta em porta, recebendo não, recebendo sim. Exatamente. É o famoso quem não é visto não é lembrado. Exato. Acontece muito mesmo. Você vai na imobiliária, tudo bem, beleza. Nossa, ainda bem que você tá aqui, lembrei, eu tô com um cliente isso. Me ajuda. Com certeza, se você não tivesse lá, ela não ia lembrar, às vezes lembrar de você, mas você tava lá. Então, oportunidade, vamos. Por isso que a gente bate, vamos, a gente tem que ir. E uma coisa que a gente faz lá em Franca muito, que aí eu dou conselho para todo mundo. Marquem treinamentos nas imobiliárias. Exatamente. A gente entra em contato com o proprietário, né? Geralmente a pessoa que a gente também tem contato, tá mudando algumas coisas no mercado imobiliário, nos bancos privados. Tem horinha aí pra gente. Marca uma reunião com os corretores, a gente quer fazer um treinamento, dar uma atualizada com o pessoal.
Cara, é muito efetivo, muito. E Porque aí, vai acontecer exatamente Mudou isso. isso, mudou aquilo. Exatamente. vamos Porque conversar. muito corretor tem dúvida básica e em vez de perguntar, acho que é isso mesmo. E aí não acho que, por exemplo, uma dúvida que muito corretor tem. Queria usar o GTS, achei que banco privado não usava, achei que era só caixa. É. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, esses treinamentos, muito corretor, não sabia. Não, então, tô com cliente, então vamos tentar. Uhum. Então, por isso a gente fala, quem não é visto não é lembrado. Visita imobiliária, faz visitas presenciais, mantém contato, porque isso gera muito lead pra gente. Cara, é show de bola, assim. Eu acredito que tudo que vocês estão falando, se a pessoa tiver com um papelzinho e uma caneta, já dá para ela fazer muita coisa já. Né? Principalmente para quem tá ali vivendo esse momento, que na cabeça, porque eu acho que o momento de a crise ela é mais mental Também. na nossa cabeça do que propriamente dita do mercado. E uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que quando vocês trazem, assim, essa questão da visita, me chama muita atenção a relação e a proximidade. Daquela época para cá, e vocês vão concordar comigo, que nasceram muitos concorrentes. Sim. Né? Na época que a gente foi, já não tinha aquela gama de concorrente que hoje tem no mercado. Sim. Hoje já é algo mais... a gente já tem numericamente, já mais concorrentes que naquela época. Então, fazer esse tipo de trabalho é muito importante, porque a pessoa que ela entrou no mercado agora, possivelmente ela já vai vir com o vício digital, ela já vai vir com o vício da IA, né? Lembrando que isso são ferramentas que elas têm que andar em conjunto, né? E é muito importante isso que vocês estão trazendo. O que você... como que funciona, assim, por exemplo, essa questão das visitas? O ideal é sempre pegar toda a mudança que teve no banco e ir lá tá passando. Ou é só ir ali, bater na porta? Vocês acham que tem que sempre estar levando uma mensagem de algo, de algum diferencial? Exatamente. Por exemplo, nós, Caixa Franca, nos nossos principais parceiros imobiliários parceiros, a gente tem um grupo de WhatsApp com os corretores. E a gente pede pro seja o dono ou o gerente, né, que está como administrador do grupo também, sempre tá atualizando, né? Quem tá saindo, quem tá entrando no imobiliário, atualizar. Então, sempre quando tem também algumas alterações, além de quando a gente vai fazer as visitas presenciais, a gente atualiza, a gente manda nos grupos. Então, o que acontece? Os corretores também estão sendo atualizados de alguma forma, seja presencial ou seja pelo WhatsApp, a gente está atualizando essas mudanças. E, mais uma vez, a gente vai gerando mais proximidade. Porque o corretor, ele tem que entender que além da gente ser especialista, ele também tem que confiar na gente. E a gente não tem como mais ser especialista do que mostrando que a gente tem conhecimento. Então, essa proximidade a gente acha muito importante, a gente faz isso lá. E a gente sempre tenta. O dia corrida, a gente sabe, às vezes a gente tem cliente para atender, tem já cliente agendado, já tem coisa para fazer. Mas a gente tenta, pelo menos uma vez na semana, visitar uma imobiliária na cidade. Tem algumas que já tem até o mensal, né, que a gente participa. Porque eles têm as reuniões mensais e eles chamam a gente pra gente participar também. Como que funciona hoje a Prime Franca lá, por exemplo? Quem é o comercial? Como funciona o quadro de funcionário de vocês? Porque eu acho que isso também é importante. Exatamente. A partir do momento do crescimento, é necessário você ter um time, você ter uma organização no escritório para isso. Exatamente. Como que funciona hoje lá a estrutura de vocês? Hoje nós temos 2 funcionários. Então, hoje comercial é eu e o Neto. A gente não separou a função do comercial. Então, eu e ele somos comerciais. Por quê? Tem corretor que tem mais proximidade e gosta de trabalhar comigo. Tem corretor que gosta de trabalhar com o Neto. Uhum. Então, a gente resolveu nós dois ficar no comercial justamente para a gente ter... Todo mundo tá ali engajado para isso. A gente tem um funcionário... dos 2 funcionários. Um fica só por conta de simulação e pré-análise. Então, ele tem um número específico para que o corretor às vezes só precisa de uma simulação, em vez de às vezes de chamar eu ou o Neto, chama direto ele para poder fazer simulação e aprovação. E a gente tem uma outra funcionária só por conta de tomar conta dos processos que estão em andamento, ou seja, ela é nosso, vamos dizer, nosso double check. Então, por exemplo, começou o processo, né, o cliente assinou os formulários, tudo, a gente manda, a gente põe no CRM e essa nossa funcionária, ela toma conta de todos os processos. Com o back-office. Exatamente. Que é centralizado. Mão na roda perfeita. Que aí com essa estrutura que a gente montou, eu e o Neto tem tempo para ficar 100%, 90%, que a gente ainda tem que tomar conta de tudo, né? Mas 90% no comercial. E energia, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. O Neto falou aí do back-office. Hoje, se vocês
fosse iniciar hoje em Franca, com a estrutura que a gente tem de conhecimento, né? O que você acha que quanto tempo isso facilitaria para vocês? O que atalhou de É. tempo, né? Acho que Hoje é uma coisa que a gente vende, né? A gente vende para as imobiliárias, a gente fala que além de mim e do Lucas, a gente tem uma estrutura gigantesca por trás, que você pode contar ali, tem praticamente 14, 15 pessoas que ficam por conta de tomar conta do processo. só do processo. Só do processo. Então passa segurança também e credibilidade pro parceiro. Antes da gente ir para a parte final, né, do programa, eu queria entrar em outro tema, né, que eu acho importante, que o pessoal não fala muito, que é a vida pessoal, né, a Legal. emocional. Eu sei que quando o Lucas foi, ele era meio casado, né, assim, tinha namorada. Como é que foi isso, né, ficar... Porque eu acho importante Existe falar, um crescimento porque tem nessa- gente nesse hoje na aspecto, Prime que tá nesse cenário. Nossa, eu tô deixando minha família, tô Isso deixando meus isso é muito amigos, importante. né? Como é que foi esse momento de ficar lá, ter que voltar, visitar? Você também, eu disse, como é É, que foi isso? eu e ele já tinha um relacionamento, não eu e ele, né, lógico. Não. Eu já Ô, namorava, Dudu, depois você corta essa aí. eu já namorava desde 2011, ou 10, 11, vixe, agora eu vou apanhar em casa. É. Então eu já tinha, né, esse relacionamento, e aí foi uma das coisas que eu tive que abdicar, né, deixar em Tuiutaba, até porque ela também já ia fazer faculdade, então não tinha como ir. Então eu fui sozinho, né, eu e o Neto, e acabou que a gente tinha que ficar sempre em Tuiutaba. Então a gente tentava vir pelo menos 2 vezes no mês, ou seja, final de semana sim, final de semana não vim, para poder manter essa Dá proximidade. manutenção É. nos relacionamentos. E como a gente mudou em 2019, aí a Milena conseguiu ir para Franca em 2021, ou seja, foram 2 anos a gente dessa forma, né? Eu vinha para Ituiutaba, aí uma vez no mês ela ir para Franca pra gente tentar tocar os dois projetos, né? O pessoal e o Você fez uma profissional troca junto. boa, né? Em 2 anos você trocou o Euripides. Exatamente, aí Euripides, você na parte de família, assim, tipo, sua família toda aqui, seus Todo amigos, mundo. né? E o que é uma dica que você dá pra pessoa que tá lá, né? Hoje na Prime, que tá saindo da sua cidade, tá deixando os amigos, né? O que você fala pra ele? É difícil Sentindo- separar. Eu praticamente eu vivo metade em Franca e metade em Tuiutaba. Hoje eu posso dizer. A minha família toda daqui. A Cecília foi embora comigo também. Agora ela mora em Franca. Mas a gente tem a Laurinha, então querendo ou não, a gente tem que vir por causa dos avós. Mas no começo é difícil. O Lucas atravessou essa fase. Não é fácil largar tudo. A gente passa por isso. É o custo do que a gente está vivendo hoje. E foi mais um foco, uma força para a gente poder chegar onde a gente chegou, né? Igual eu falei, eu e o Lucas não saiu à toa. A gente saiu para poder crescer, fazer o nome da Prime e virar o que a gente é hoje. Mas é uma parte que a pessoa tem que segurar ali. Querendo ou não, a Prime hoje dá um suporte, o Gilbertinho é essa parte aí de mentoria para quem passa por isso. Tem que ter um escopo, não pode sofrer calado, que no começo sofre. Sim. Quantas noites a gente já passou lá em claro, pensando no que a gente abriu mão para poder estar nesse E patamar lembrando de que hoje. isso é passageiro também. passageiro, né? É é. algo que a gente abre mão, mas é um dos pilares do sucesso. Sim. Pessoal, assim, pra gente partir pro encerramento, desde já agradecer vocês. A gente sabe o quanto que é o dia a dia e a agenda é bem corrida. Apesar de, mesmo que seja uma sexta-feira, eu tenho certeza que o celular tá no modo tá avião, na hora tocando. que tirar, o trem vai estar Entendi. feio, né? E já estamos indo aí para a hora do almoço. As esposas também devem estar nervosas em casa. Esperando. Mas enfim, muito bom, cara. Fiquei muito feliz, assim, a gente vai lembrando tudo isso e acaba que emocionalmente vai lembrando também, né? As nossas emoções, elas vão lembrando aquilo que a gente viveu. Qual que é hoje a principal dica que vocês dão para aquela pessoa que está há um tempo já conosco, né, que já tem uma unidade, já tem um escritório e que às vezes não consegue ter resultado, e para aquela pessoa que está entrando hoje. Hoje a gente, para quem também não sabe, a gente já está com um processo de expansão, a gente está abrindo mais 9 unidades, possivelmente agora no início do próximo mês elas já estarão funcionando. Qual que é a dica de vocês para essas pessoas? Cara, minha dica para quem já tá tenta enxergar o que você poderia estar fazendo que você ainda não fez. Igual eu citei aqui o caso de que a gente estava
não pode ficar míope na cidade onde você está. Existem ali cidades próximas que não tem Prime, que não estão sendo atendidas, ou está sendo atendido pelo seu concorrente, e às vezes é a única opção que a pessoa acha que tem. Então, às vezes, você está deixando de abraçar o mercado. Exatamente. Então, saia do escritório. Seja para fazer visita em cidade vizinha, seja para fazer visita em imobiliárias. Lá em Franca mesmo a gente tem imobiliária que até hoje a gente não foi. E tipo assim, a gente precisa sair dessa parte também. Então, para quem já está na Prime, saia, faça algo diferente. Não acomode, que precisa. Tem mercado e tem muito. Para quem está iniciando agora, eu acho muito importante a pessoa também conhecer alguém, e aí se não conhecer, estou disposto a ajudar, de o que fazer no começo. Né? Tem todo o suporte da Prime em relação a isso, lógico, mas às vezes além disso precisar. Exatamente. E não só isso, a troca de experiência é muito válida, muito mesmo. Né? Então, por exemplo, a gente aqui contou um pouco do que já aconteceu da gente. E tem muita coisa que aconteceu que eu acho que a pessoa às vezes vai passar e às vezes é melhor ela já saber um pouquinho para como que ela vai enfrentar quando acontecer. Então, para quem está iniciando, eu dou essa dica. Procure entender um pouquinho. Tem muita gente, acredito eu, que está abrindo unidade sozinha, só uma pessoa. Então não tem a referência igual o Lucas teve. Usar mesmo a questão da diretoria, né? Quem é os cases de sucesso para pegar esse escopo, poder ajudar. Porque no começo sozinho é muito difícil você não ter uma base ali para poder um muro de lamentações, né? Um porquê de alguém estar ajudando ou não. Se precisar de mim do Lucas, a gente está à disposição também. Tá? Que bom. Independente se a gente conheceu ou não. Agradecer mesmo a vocês, mais uma vez, desde já. E acho que eu queria ouvir de vocês, né? O que hoje a Prime representa para cada um de vocês, né? O que a Prime, quando fala Prime, o que vem no coração e o que vocês pensam, né? Dá esse recado também lembrando para que nós. Os meninos também integram, né, o conselho diretor da empresa. Em toda essa história aí, chegou uma época que a gente teve que montar esse conselho para poder tomar decisões, e o Eurípides e o Lucas hoje eles integram esse conselho. E essa pergunta do Saulo, para a gente fechar, o que o nome Prime hoje reflete no coração, na vida de vocês? Para mim hoje, a Prime foi, nesses 6 anos, um divisor de águas, principalmente questão profissional, né? Que o fato de a gente ter largado tudo aqui para poder tentar algo novo e isso ter dado certo foi muito bom. Eu me sinto profissionalmente muito realizado porque eu consegui pegar um negócio do zero e chegar onde chegou e ainda consigo ir além se precisar. Né? Então, a satisfação profissional para mim foi imensa dessa questão e eu só tenho a agradecer. Tanto é que a gente é conhecido como os meninos da Prime, então tipo assim, a gente carrega o nome literalmente, né? Então assim, a gente vive disso, a gente toma rala em casa, porque às vezes, né, tá na hora, você tá em casa, já tá na hora de desligar, mas você tá trabalhando, porque a gente vive disso, não só financeiramente, mas acaba que você faz, todo o seu envolvimento tá ali, né? Até as amizades que você tem, às vezes você criou por causa da Prime, né? Seja as que a gente já tinha ou que a gente conseguiu através de relacionamento de outras unidades que abriram, seja dos corretores que a gente tenha esse envolvimento quase diário. Então acaba que vira uma grande família, não só do lado profissional, mas também do lado pessoal. Então eu só tenho a agradecer, sou muito feliz por ter acreditado lá no começo e estar até hoje. Então eu só tenho a agradecer e também quem confiou na gente lá atrás de que a gente poderia ter dado certo e a gente, graças a Deus, deu certo. Que bom. E para você, Eurípides? Implementar, né? Isso é bem concreto no que ele falou, completo, perdão. O diferencial que eu vejo que a Prime faz também hoje, que serve para todo mundo, até quem não entrou, possivelmente querer entrar, é a associação da Prime, da pessoa ser um associado e não um funcionário. Então, assim, essa questão da grandeza que a gente é hoje para a Prime, né? A gente não é só um funcionário ou que montou uma franquia, né? Essa questão. Muita gente hoje que é nosso concorrente fala, rapaz, mas vocês são da Prime, a Prime tem 100 e tantas unidades, o que vocês fazem? Eu quero participar. Eu falo, cara, vamos, vou te estruturar dentro da empresa, você vai ser um associado, você vai ser um dono do seu negócio e não só um funcionário ali que trabalha por conta de comissão. Né? A gente é bem representado nessa parte da família Prime.
Hoje eu vejo que é uma família realmente. As amizades cresceram. O que a gente tem de amizade aí nem se fala, né? A gente pensa As Brasil famílias, É uma inteiro. família mesmo, É tem uma suas família. brigas, tem Isso é as crises, suas crises, mas e faz parte, né? E aí tá vindo a próxima geração aí, porque agora tá a Prime Kids aí, Kids tá aí. vindo em ação aí, forte. tá vindo forte. Mas, pessoal, é isso. Tem mais alguma coisa? tem o presente. Ah, o Você presente. dá pra eles. Achei que ia ficar pra mim. Mas, gente, a gente queria deixar pra vocês uma lembrança da Prime, tá? Em nome aí de todo o conselho diretor, de toda a empresa, em nome de vocês próprios mesmo. Mas é um presente, sim, pela participação. Tenho certeza que vocês honraram, de fato, aqui nesse podcast, né, o nome da empresa. E é uma lembrança mesmo para vocês lembrarem desse dia. Pessoal, E eu só queria, em nome da Prime, né, como um dos fundadores, eu queria agradecer legal. vocês por ter acreditado no projeto. Acho que a Prime só é a Prime hoje, né? Porque vocês acreditaram, né? As unidades acreditaram no projeto e a gente cresceu junto. A Prime não é a Prime por conta do Saulo, do Zé Breno, do Vitor, do Joaquim ou do Buiatti, né? Hoje a Prime é por conta da unidade Franca, da unidade Uberlândia, de Uberaba e assim de todas as unidades que a gente foi crescendo junto, tá? Então, mais uma vez, corpo, né? obrigado, né? De coração, por fazer parte dessa família. Viu? Nós que Imagina. agradecemos. Então é isso, pessoal. Um bate-papo, como vocês viram, né? Bem motivador, impactante, emocionante. Queria agradecer você mais uma vez e te convidar para os próximos episódios, estar aqui conosco, viver toda essa sensação aqui, esse misto de emoções, porque eu tenho certeza que vai levar para você, no mínimo, aumentar muito o seu senso motivacional e, com certeza, os seus resultados aí no dia a dia. Um forte abraço, espero vocês aí no próximo episódio do podcast da Prime.